Abrir a palavra de Deus. Tudo bem, irmão Sérgio? Tudo bem com vocês? Feliz sábado a todos. Estão me ouvindo? Muito bem. Tá ok, então. Feliz sábado a todos. Estamos aqui para passar a palavra e um pouco da experiência, como você bem disse, né? Do outro lado do Japão. Aliás, eu tenho uma novidade do outro lado do Japão que, no transcorrer da pregação, eu vou falar para vocês. É do outro lado do mundo, né? Porque o Japão é do outro lado do do outro mundo. lado do mundo, exatamente. Tá certo. Bom, viu, Sérgio? Sérgio e a sua esposa, eles são maravilhosos, um casal muito querido na igreja da Vila Formosa. Ele é diretor de saúde lá da nossa igreja, e ancião também. Sérgio, que Deus possa abençoá-lo, que tudo que for falar seja vindo dele, tá? Que as suas palavras possam vir ao encontro das nossas necessidades. Amém. Amém, assim espero. Amém. Bom, eu primeiramente quero agradecer essa oportunidade de estar aqui e levar até vocês esta mensagem que muito mexe conosco no nosso dia a dia, que está voltado à nossa saúde, voltado às nossas necessidades, não só físicas, mas espirituais. Trazer aqui um pequeno contexto em que cenário nós estamos vivendo atualmente, tá? O tema de hoje, que é a semente tóxica, ela tem não exatamente a ver com a planta, com a semente do fruto em si, mas o ambiente contaminado em que nós estamos vivendo hoje. É este cenário que eu quero trazer para vocês aqui hoje e falar um pouquinho do nosso dia a dia, tá bom? Mas antes de iniciarmos, me permita fazer uma oração neste momento. Vamos orar? Senhor Pai, agradecemos nesse momento por esta oportunidade única de estarmos aqui reunidos em seu santo nome, abrir a sua palavra e trazer dentro do contexto bíblico, Senhor, aquilo que nos diz diretamente relacionado ao nosso estado físico, mental e também espiritual, que é a nossa saúde, Senhor. Que possamos trazer esses conceitos para os nossos dias, aplicá-lo diariamente, entender o que se ocorre à nossa volta, Senhor. Nos engrandeça, nos ilumine e que possamos daqui para frente, fazer com que tudo isso seja aplicado no nosso dia a dia. Abençoe a todos aqui presentes, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, primeiramente, quando a gente fala de semente, nós devemos ter alguns conceitos muito importantes. Por exemplo, o que significa uma semente dentro de uma planta, dentro de um fruto para nós? Essa semente ela tem um significado muito grande, inclusive um significado espiritual muito grande. Ela significa fonte, ela significa um germe, ela significa até no sentido de mãe, pai, ela significa origem, né? E até mesmo relacionado muitas vezes ao sêmen do homem. Olha só, ela significa uma origem, ela significa o início. Então, todos nós tivemos uma origem, um início na nossa vida, não é? E no cenário botânico, numa definição botânica que nós temos, ela significa o quê? É uma vida em latência. Ela está ali guardada, ela está fecundada, mas ela está latente. E no momento certo, quando é que ela vai desabrochar? Quando ela estiver num meio ideal, num meio que dá essas condições para que ela possa, então, germinar e dar origem a uma nova planta, não é verdade? Então, temos esse conceito então voltado sobre semente, a semente tóxica. Mas a semente tóxica hoje eu quero falar no contexto de saúde e principalmente trazer um pouco nos nossos dias. Nós vivemos esse ano aqui, 2020, e eu acho que é um marco muito importante para nós e principalmente para os cristãos e aqueles que professam a palavra de Deus, que ele está marcando muito a vida das pessoas hoje. Nós estamos vendo o mundo dar uma guinada e uma transformação que deverá ocorrer a partir de agora, não só no contexto social, mas também no contexto religioso, no contexto político, no contexto econômico geral, no mundo todo. Ou seja, é o grande reset ou um novo recomeço que o mundo está impondo para nós. E mais importante do que isso, eu quero apenas comentar aqui nesse ano de 2020 para nós cristãos, que deve ser marcado como um ano de alerta, onde
Se as forças do mal estão pavimentando as suas obras, Deus também, em cima desse pavimento, ele está mostrando para os seus filhos: olhe, é um grande alerta, se preparem, os caminhos estão sendo definidos. E esse ano de 2020 está deixando bem claro que o mundo caminha realmente para dois caminhos, como diz a Bíblia: o caminho largo e o caminho estreito. É um grande alerta, está aí aqueles que ainda têm muitas dificuldades com relação à palavra de Deus. É um momento de parar, pensar, analisar e se voltar exclusivamente para Deus. Não deve se temer nada, não se deve achar que, não estando no meio que eles estão criando para nós, isso irá trazer grandes dificuldades, porque nós já vivemos em grandes dificuldades. Nós vivemos já no mundo de pecados, e isso por si só já é dificuldade. Deus não criou o ser humano para viver como vivemos hoje em dia, tá? Mas, enfim, dando continuidade à base da nossa reflexão de hoje, ele está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 29, e essa é a nossa base, e nela vamos nos basear toda a nossa reflexão de hoje. E o que diz Gênesis, capítulo 1, versículo 29? Diz ali, lá na origem, me permitam ler. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos-ão para mantimento. Veja bem, eu tive a oportunidade de conhecer um pastor, ele prega muito, principalmente Argentina, línguas espanholas, e ele leva muito essa mensagem, o retorno à origem, e nós vamos perceber o quanto ela é importante para nós. Nesse texto, versículo 29 do capítulo 1 de Gênesis, e, aliás, quando vocês retornam um pouquinho no mesmo capítulo, versículo 11 e 12, vocês percebem que ali atrás Deus criou esses produtos para que pudesse alimentarmos, para que pudéssemos ter acesso ao quê? A algo que dá para nós o quê? A vitalidade e a manutenção, ao manter da vida, tá ok? Das nossas energias e das nossas funções vitais. E hoje não é diferente. Apenas nós estamos num contexto pós-moderno, já diria assim, tá? Numa evolução de modernidade que está alterando esse tipo de alimentação da qual nós temos acesso hoje em dia, tá ok? Olha, quando nós trazemos aqui esse contexto aqui, nós percebemos que Deus criou para nós o regime ideal de acesso. Ou seja, o que ele está dizendo para nós? O ideal para vocês são a alimentação crua, a alimentação frutífera e também as ervas. E o interessante é que todos esses produtos, eles geram sementes, num significado claro de que esses produtos são ideais para a vida. É uma demonstração de que tudo aquilo que é plantas hoje, que dá frutos, e que desses frutos gera semente, ele é ideal para a nossa alimentação, tá? Então, está ali esse contexto, esse texto inicial para nós. Mas o que aconteceu quando o pecado entrou nesse mundo, que começou uma alteração dessa base que tinha lá no Jardim do Éden? Nós percebemos que com a entrada do pecado, o clima se alterou, o modo de se viver se alterou completamente. Os nossos primeiros pais tiveram ali grandes dificuldades, e quando você sai de um ambiente perfeito, onde Deus deixou tudo encaminhado, e você não se preocupava com o dia de amanhã, nem com o seu tempo de vida, e de repente você é posto num ambiente hostil, onde o clima é alterado, onde o que era flor virou espinho, e onde o que era fértil virou estéril, e você tem que sobreviver nesse meio. E isso vem se arrastando, vem se trazendo até os dias de hoje. É lógico que o pecado tem um tempo contado. É lógico que o pecado ele vai chegar no seu final e em breve. Pelo que nós estamos vendo aqui no cenário do ano de 2020, claramente as profecias dos finais dos tempos se desenhando diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo o cenário sendo construído para esse ato final. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Então, houve uma mudança radical. O ser humano passou, então, a plantar, passou, então, a cultivar, passou a ter todas as intempéries que o clima começou a ter. Começou, então, a ter
alteração de temperatura, umidade e muito mais. E você passa a ter um desafio maior, que é conseguir a alimentação diante de terras estéreis e terras não produtivas. Então, percebemos aqui muito claro que o ser humano, com o pecado, ele foi colocado num cenário totalmente adverso. E, com isso, também, uma outra coisa que nos acompanha e que perturba muita gente é a entrada da morte nas nossas vidas. Deus não nos criou para morrer. Deus nos criou para que vivêssemos com saúde, que vivêssemos com desenvolvimento intelecto constante. E, no entanto, nesse momento, o pecado que foi instaurado nos tira tudo isso daí. Então, é um choque muito grande, principalmente, creio que para os nossos pais, Adão e Eva, ver tudo isso se ir embora, como se você tivesse jogado na lata do lixo. Mas, enfim. E eu quero demonstrar aqui para vocês que nós vivemos num contexto muito duro hoje em dia. E destacamos aqui 2 pontos importantes, desde lá do princípio do início do pecado. O que são pontos importantes que nós temos que destacar aqui, né? E quando o pecado entrou e que Adão e Eva foram postos para fora do jardim, nós então ficamos muito vulneráveis. Por que vulneráveis? Houve um afastamento de Deus, tá? Foram introduzidos hábitos e muitas vezes deduções humanas, hábitos nocivos e às vezes até danosos para o nosso dia a dia. E esse distanciamento de Deus faz com que nós comecemos a desenvolver pensamentos de que determinados hábitos podem ser bom para nós. E determinados comportamentos também. Automaticamente, começamos a desenvolver isso, tá? Mas muito desses hábitos, como nós vamos ver aqui para frente, são danosos para a nossa vida. Embora, aparentemente, sejam uma solução momentânea. Tá? E não é bem assim. E junto com isso, o segundo ponto é que nós temos o nosso grande inimigo, a nossa cola. Nós vivemos a partir daí, então, com o pecado, num terreno minado, numa guerra. E nós temos um poderoso inimigo que, então, passa a perseguir o ser humano e se desenvolver acompanhando a evolução dele, né? Então, esse inimigo, muito inteligente, como ele não vai nos atacar diretamente com o mal, ele vai começar a disfarçar esse mal, ele vai começar a maquiar tudo que é mal para nos atrair e para nos enganar, tá? Ok? Então, todos os seus ataques, eles são muitas vezes até atrativos, tá ok? Como, por exemplo, vícios, prazeres, a glutonaria, e hoje em dia, muito forte nos nossos dias, o que é? A sensação de poder que as pessoas têm na mão, cada vez maior. Hoje, o fator poder, o fator tecnológico, hoje em dia, comanda o mundo. Tanto é que a gente vê a elite global hoje brigando pelo poder. Não importa as consequências, desde que eu esteja no comando, desde que eu esteja com o poder nas minhas mãos. E para nós, meros mortais, que ficamos abaixo dessa cadeia, hoje há uma briga muito grande por recursos econômicos e por prazeres da vida que ele proporciona. Então, nós percebemos que somente com isto, Satanás está conseguindo quebrar princípios morais e éticos dentro da sociedade, impondo pouco a pouco para nós. E tudo isso, mas aí perguntar, mas Sérgio, o que isso vai nos alcançar na questão de saúde, na questão do nosso dia a dia, para mantermos a nossa saúde, o nosso equilíbrio, não é verdade? Emocional, enfim, tudo isso daí. Tudo a ver. Há um contexto que interliga tudo isso daí, tá? Por exemplo, nós vamos perceber que há pouco mais de 120 anos atrás, inclusive, nesses 120 anos, eu coloco até os finais dos anos, alguns anos que Ellen White viveu. Olha que interessante. Há pouco mais de 120 anos, o homem jamais imaginava ponhar o pé na Lua, andava de carroça, jamais tinha na sua prateleira, a grande maioria, produtos industrializados, não tinha acesso a grandes tecnologias de jeito nenhum. O homem andava ainda, digamos assim, de cavalo. Hoje, 120 anos, gente, o homem pensa em montar uma base na Lua para ser apoio para colonizar Marte.
Hoje o homem, ele se comunica instantaneamente com qualquer um, em qualquer parte do mundo. Hoje, as pessoas, com as tecnologias, e ainda assim de forma limitada para o ser humano, hoje qualquer um pode se virar um artista. Hoje, você não precisa ir a uma faculdade, a faculdade vem até você. Hoje, com 2020, com essa pandemia, muitos conceitos estão sendo revisados e vão mudar. Hoje, a tendência é que você não vá mais na escola e a escola vem à sua casa. Vocês percebam que, embora aparentemente seja bom, seja útil, o que tem por trás disso daí? O afastamento entre as pessoas. O afastamento para que não haja o contato, não haja aquele troca, não é? De informações pessoais. Está afastando as pessoas. E nesse contexto que nós vivemos hoje, não é? Que está radicalizando, está entrando hoje tecnologia robótica e a inteligência artificial, que está hoje muitas empresas lançando mão, tá? Dessas tecnologias para aprimorar os seus atendimentos, para, enfim, sofisticar, que eles chamam. Existe sempre um nome bonito, existe sempre uma função ideal para tudo isso daí. É lógico que ajuda, mas seria ajudar muito mais ainda se essas tecnologias não fossem usadas hoje em dia, como está sendo designada, para o controle populacional, como estamos vendo. 2020, mais uma vez, eu reitero aqui, o cristão ele tem que tomar 2020 como um alerta, como um start de preparação, daqui para frente, esperando a volta de Cristo. E o mundo, ele está caminhando e deixando bem claro os dois caminhos, não é verdade? Ele está delineando quem é quem nessa história. Não há mais espaço para ideologias diferenciadas. Hoje estão se reunindo o grupo do mal e separando eles do grupo do bem. Então, está deixando bem claro, quando a Bíblia falou que teriam os dois caminhos e que devemos ter, a nossa obrigação entrar na palavra, se agarrar a Deus, porque haverá o caminho estreito, que normalmente isso aí vai ser o caminho que o cristão irá trilhar. E o caminho largo, que é o que está se criando hoje no mundo, e deixando bem claro, todo mundo se reunindo para que ande nesse caminho largo. E tudo é atrativo nesse caminho largo hoje em dia. Tecnologias. Hoje qualquer um pode virar um artista da noite para o dia, colocar aí as suas peripécias dentro de um celular e automaticamente espalhar para o mundo inteiro. É essa tecnologia que nós temos acesso. Mas por trás dessa tecnologia, ela não está sendo desenvolvida à toa. Ela tem um contexto no controle populacional, enfim, no controle meu e no controle do seu comportamento. Vai chegar um ponto em que leis e a tecnologia serão usadas para reprimir, ou seja, ou você aceita o sistema, ou você estará fora desse sistema, você será considerado um ilegal dentro desse cenário. E tudo está se criando neste momento, e 2020 é o start, e é o momento de definição. O cristão não tem que ter medo, ele tem que ter a coragem de abraçar a palavra de Deus e ficar firme com ela, tá ok? Jamais devemos nos recuar com relação a isso daí. Bom, voltando um pouco, que o nosso assunto aqui é um pouco sobre saúde e o que está acontecendo hoje em dia, eu quero trazer para vocês, veja bem, no contexto atual, como nós estamos vivendo, Ellen White escreveu algumas coisas, eu vou ler 2 textos dela daqui agora, que ela escreveu no tempo dela, mas é para os nossos tempos. E ele é muito importante. É simples, porém tem muito a dizer. E ela tem muito material, muitas coisas, mas isso aí são assuntos que, quando abordarmos de forma específica cada tema separadamente, tá ok? Mas aqui no âmbito geral, veja bem o que ela diz ali em Testemunhos, volume 2, e na página 352. Veja só o que ela diz. Se já houve um tempo em que o regime alimentar deveria ser de espécie mais simples, esse tempo é agora. Entendam que esse texto aqui, eles nos arremete o quê? A Gênesis capítulo 1, versículo 29. E complementando o segundo texto, que é bem simples também, mas muito profundo, que está lá em Conselhos para a Saúde, na página 450, e também pode ser encontrado em Eventos Finais, página 81 e 82. Veja só o que diz esse texto. Deus está preparando levar-nos de volta, passo a passo, a seu desígnio original. Qual que é o desígnio original de Deus? Jardim do Éden, nunca nos esquecemos disso.
que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Percebam que tem tudo a ver com Gênesis 1, 29, tá ok? Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação cárnea ser finalmente abandonada. Muitas vezes se criam algumas críticas sobre esse assunto da carne, comer, não comer. Isso aí vai de cada um. Mas o que estamos fazendo aqui, Ellen White não escreveu isso aqui por ela escreveu inspirada. E é um alerta. E eu acho interessante que nos textos de Ellen White, ela sempre fala um alerta, um alerta. Ela não está falando, proponho. Ela não está propondo nada. E esse alerta é um alerta de Deus para nós, para mim e para você. E tem tudo a ver, pois está ligado lá com Gênesis, capítulo 1, versículo 29, que é a nossa alimentação original. Nunca devemos nos esquecer disso. Por isso, ao invés de muitos criticarem quando se aborda, às vezes, falar de carne, devemos pôr a mão na consciência e falar assim, será que realmente comer carne me traz saúde? Vai me trazer realmente aquilo que eu estou precisando? Então, o que ela está pedindo aqui? Vamos analisar a nossa vida, o nosso dia a dia. O que eu estou me alimentando? O que isso está servindo para a minha saúde? E complementando aqui, pois arriscam a saúde física, mental e espiritual. Então, percebam que somente nesses dois textos, embora relativamente simples, eles são profundos e nos leva claramente a uma simples avaliação de que a alimentação influencia, sim, o nosso relacionamento com Deus. E o nosso inimigo, que de lá de trás que vem nos acompanhando, e hoje é um expert, eu diria assim, não só na saúde do ser humano, mas é um expert na química que nos mantém vivo hoje em dia, ele está muito aguçado e colocando esses planos cada vez mais em prática. Eu disse que há 120 anos o ser humano saiu do cavalo e está querendo colonizar Marte. Veja bem, fora isso, nós temos algumas revoluções tecnológicas, chamadas revoluções industriais. Hoje vivemos na 4ª Revolução Industrial, porém já estamos entrando na 5ª Revolução Industrial, inclusive com a adoção da inteligência artificial. Daqui a pouco, quem vai decidir, muitas vezes, ou dar sentenças para as pessoas, ou decidir em casos, ou te atender, às vezes, num hospital virtual, vai ser um robô, vai ser uma inteligência artificial, que vai te coletar os dados imediatamente, em frações de segundo, e vai te dar um laudo. Então, percebam que, hoje em dia, o ser humano ele está colocando máquinas, porque as máquinas não têm sentimentos. E num controle populacional, como estamos vendo que está se preparando com a nova chegada da nova ordem mundial, porque a partir do ano que vem, provavelmente, tudo que nós conhecemos até aqui, como o modo social como vivíamos, ele será alterado. Teremos entrando, então, numa nova chamada ordem mundial, estaremos entrando num novo modo de vida, ou seja, será impostos leis, será impostos novas formas, e teremos que adotar. Por isso que estou falando, está se delineando os dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito, estão ficando bem claros. O bem e o mal estão aí mostrando quem é quem. Nunca, em um ano, ficou tão evidente isso que está acontecendo no mundo. Eu sugiro até aqui uma recomendação para que nós, cristãos, não só devemos, sim, estudar a palavra de Deus, mas devemos, sim, acompanhar política, econômica e o que está acontecendo no cenário global hoje em dia. Por quê? Para sabermos como essas coisas irão chegar para nós e em que estágio nós estamos vivendo. Isso é muito importante, isso faz parte da responsabilidade do cristão hoje em dia, tá? É um recado que eu deixo para vocês aqui, uma recomendação. Acompanhe, sim, se interessem por política, se interessem por economia, ali vamos ter respostas, vamos saber exatamente o que eles estão fazendo e o que esperar, para não sermos pegos de surpresa, para que, chegou uma lei que vai contra os nossos princípios. Hoje as leis estão sendo moldadas. Há leis, há países hoje em dia que por conta de leis, hoje a Bíblia é um livro ilegal. Então, mais para frente, isso vai ficar cada vez mais evidenciado, e essas leis vão se tornar globais.
tá? Hoje são locais, então alguns países estão adotando isso daí. Então nós ficamos extremamente vulneráveis com relação a isso, a cada dia que se passa, tá ok? Porque para a instalação de uma nova ordem mundial, é logicamente que o que ficou para trás vai ser apagado. Então, daqui para frente, novas regras, novo modo de vida. Vamos instaurar novas regras e leis. E quem não se adaptar estará fora disso daí. É simples assim. Isso daí nós sabemos que tem um plano satânico por trás disso daí, é o nosso inimigo trabalhando. E nós devemos trabalhar na contramão, fortalecermos na palavra e estar preparados. Porque quando foi dito para nós que viveríamos uma Sodoma e Gomorra moderna, pior do que aquela que um dia Deus exterminou, e realmente, por que ela é pior? Porque ela destrói princípios morais, está destruindo a família, ela está, e principalmente, acabando com o relacionamento interpessoal. E tudo isso, baseado em leis. Quando a Bíblia falou o certo ficaria errado e o errado ficaria certo, é o que nós estamos vendo aí. E nesses últimos meses aqui já começa a aparecer algumas pessoas, alguns indivíduos, tá, que já estão levantando a bandeira da chamada atualização da Bíblia. A Bíblia está desatualizada. Tomem cuidado com isso quando vocês ouvirem esse assunto, porque já há um movimento para atualizar a Bíblia. Que sentido atualizar a Bíblia? Ela está defasada com as nossas necessidades atuais, que é a necessidade moderna. Então, percebam que a palavra de Deus vai começar a ser atacada em vários níveis. Ou seja, é um alerta para nós. Provavelmente, com as novas regras, as novas leis entrando em vigor, a Bíblia terá que ser chamada atualizada. Textos terão que ser suprimidos e textos novos deverão ser colocados ou alterados. Se quiser que a Bíblia circule. Entenderam? Então, o nosso inimigo está trabalhando em passos largos para tirar a palavra, para tirar a essência da palavra. E o que foi lá atrás é hoje e sempre será. Se os nossos pais, quando estavam no Jardim do Éden, comiam frutos e ervas, nós deveríamos comer hoje para manter a nossa saúde. E quando vier a salvação, iremos comê-los novamente. Por isso que Ellen White diz que eu vos alerto e os exorto para voltar ao regime original. No céu não vai ter carne. No céu não vai ter panelas. Como diz lá os egípcios, os israelitas, quando Moisés libertou o povo de Israel, lá do Egito, né? Saudades das panelas de carnes e das cebolas. Então, não é assim. Nós devemos, sim, tomar muito cuidado, porque isso está interligado com a nossa saúde, com a manutenção do nosso dia a dia. Bom, vamos agora um pouco, eu quero trazer um pouco aqui, porque o tempo voa, mas eu quero trazer um pouco tudo isso daqui para o nosso cenário atual, tá? Para o nosso cenário atual. E como é que está o nosso cenário atual? Veja bem, com a Revolução Industrial chegando, e chegou forte, nunca o homem, em 120 anos, evoluiu tanto tecnologicamente, e isso a Bíblia nos falou, nos alertou. E outra coisa, principalmente nos últimos 30 anos, e eu falo por experiência própria, eu vivi num país, no Japão, como muitos já conhecem, e que em 30 anos, gente, em menos de 3 décadas, saiu de um povo que não comia carne, para ter o regime principal hoje, atual, naquele país, carne. Então, percebam que as mudanças podem ocorrer rápido, tá? Então, vamos nos vigiar. E nós, cristãos, devemos fazer o caminho oposto, que muitas vezes parece difícil, porque o que está acontecendo hoje com a modernidade? Hoje, antigamente, quando tinha eu lembro quando era criança, qual que é a imagem que nós tínhamos quando ia no supermercado? Frutas, verduras em abundância nas prateleiras, é o que nós mais víamos no supermercado. Hoje, não. Hoje, isso daí está restrito num pequeno espaço do supermercado e cada vez mais as gôndolas, as prateleiras estão repletas de produtos industrializados. Hoje, a pessoa, para comprar um pé de alface, para prepará-lo numa salada, por exemplo, ela pensa 2 vezes. É mais fácil comprar algo que já está pronto, não é verdade? Você não vai ter que fazer todo aquele processo, lavar, temperar e prepará-lo para você saboreá-lo. Você vai e compra hoje, uma tendência, como é no Japão hoje em dia, é muito mais fácil você comprar algo pronto e
comê-lo sem perder tempo, porque Satanás está trabalhando muito forte conosco. Você não pode perder seu tempo. E onde está sendo usado esse tempo? Não é verdade? Onde está sendo usado esse tempo? Precisamos pensar um pouco nisso daí. Então, veja bem, com a Revolução Industrial, chegou, então, muito forte nas nossas mesas o quê? Açúcar, gorduras, não é verdade? Pouco a pouco isso foi sendo introduzido. Hoje, açúcar é um produto onde todos têm acesso, todos têm, está aí na mesa, e a abundância, né? As gorduras estão aí em todos os processos industriais e utilizados, e até nos doces, não é verdade? Com isso, além desses produtos serem introduzidos, nós temos alguns processos, né? Que são eu destacaria aqui dois: as frituras e os cozimentos, que destroem todos os nutrientes dos alimentos. Isso aí acaba com os nutrientes, você acaba tendo produtos vazios, mas isso é uma necessidade da indústria para que esses produtos tenham longa data de validade, tá ok? Isso aí se transforma nos chamados produtos refinados, que são os produtos que, então, que foram transformados e está sendo posto nas nossas mesas, tá ok? Com essa agravante, nós temos aqui outro problema muito sério, que é a indústria química. A indústria química hoje ela é parceira da indústria alimentícia. Não tem como uma viver longe da outra. Por quê? Veja bem, o que a indústria química fornece para a indústria alimentícia hoje? Tudo que ela necessita em termos de espessantes, aromatizantes, né, corantes, conservantes, estabilizantes, fermentos, gás conservativos e etc. O que for necessário para que quando a indústria vai produzir um determinado alimento, para que aquele alimento tenha textura, para que aquele alimento tenha sabor, tenha aroma, e que isso satisfaça principalmente o paladar do ser humano. E eles conseguem, são experts nesses assuntos de colocar uma coisa artificial e ser relativamente, digamos assim, saborosa, gostosa para o nosso paladar. Por isso que eu costumo dizer que tudo que é gostoso hoje em dia não presta. E realmente, a indústria é expert em fazer isso daí, tá bom? Fora isso também, hoje em dia, isso vale para os nossos tempos atuais, a entrada massiva de produtos transgênicos. E os produtos transgênicos não estão simplesmente naquela base de soja, trigo, milho, que hoje é plantado, não. Ela está em geral. As transformações gerais nas plantas. Para quê? O que estão procurando com isso aí? Obviamente é um pano de fundo. Produtividade, precisamos alimentar, somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, precisamos produzir, não podemos se dar ao luxo de plantar e não colher. Então, produtividade, garantia de colheita, tá ok? E aumento, obviamente, do interesse econômico. E isso daí entra fortemente os transgênicos. E esses transgênicos ainda não se divulga exatamente as consequências para o nosso corpo, para a nossa saúde. Nunca se esqueça que somos uma máquina perfeita. Deus nos criou para quê? Identificarmos automaticamente aquilo que é natural e daquilo com o qual nós nos alimentamos. Tá. Quando você tem um produto transformado geneticamente, obviamente que algumas coisas ali não condiz com o que é natural. E o seu corpo, muitas vezes, não vai reconhecer aquilo como sendo um alimento ideal para a sua alimentação. Então, isso tudo devemos tomar um certo cuidado, porque ainda estão escondendo de nós as consequências desses produtos transgênicos usados hoje de forma massiva na industrialização, e não temos como fugir disso. Está presente no nosso dia a dia, hoje já faz parte, não tem como. A agricultura hoje ela se transformou numa indústria a céu aberto. Eu tive a oportunidade de, quando cheguei aqui, ir até Mato Grosso. Hoje o agricultor não põe a mão na terra, é tudo tecnológico. O que ocorre? As sementes já são transformadas geneticamente na sua origem e você tem ali adubos químicos, muitas vezes você tem a aplicação desenfreada hoje de venenos. Isso vai contaminando não só o quê? Não só a planta em si, mas o ambiente, tá? O ambiente, tudo vai sendo contaminado, tá ok? Desses produtos transgênicos. Agora, olha que interessante, eu vou ler para vocês, olha só, em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 9, olha que interessante. Diz o seguinte: não semearás a tua vinha de diferentes espécies de sementes, para que se não profane o fruto da semente que semeares. Olha só, desde lá de trás,
um texto que realmente condiz com o que estamos vivendo hoje em dia, né, com relação a esse transgênico. Um alerta importantíssimo. Esses misturas de sementes ou transformações de sementes jamais deveriam ser implementadas, deveriam ser feito como era feito antigamente. O agricultor tirava a sua colheita e separava as sementes do próximo plantio. Hoje já não pode fazer isso, até mesmo por força de lei. Por isso que eu estou falando, nós estamos vivendo numa Sodoma e Gomorra, onde tudo é controlado por leis, por normas, porque se o agricultor não fizer isso, comprar a semente imposta ali, porque há um registro hoje de semente hoje ele é um produto industrial, eles têm ali depositado, né, a sua patente e tem que comprar. E hoje o sistema impõe que você compre aquela semente para que você possa ter acesso a financiamentos e que você possa comercializar em determinadas regiões, tem que ser aquele tipo de planta. Então, percebam que fecham o cerco e você não tem saída. E esses produtos, obviamente, vai aparecer na gôndola do supermercado, é onde nós iremos comprar. Fora isso, nós temos alguns processos também em andamento, e uma tecnologia muito usada, ou está sendo muito usada hoje em dia, que chama-se radialização de produtos. O que isso tem a ver? Principalmente usado em produtos onde perecem muito rapidamente, como frutas, verduras até. Lá no Japão, por exemplo, eu posso falar, porque estive lá, era comum você ver até alface e verduras em geral, sendo importada de outros países, até dos Estados Unidos. Tá? Mas, Sérgio, não demora muito para chegar essas verduras? Não demora todo o trâmite? Não vai em contêineres? Sim, vai. Até em contêineres refrigerados, mas são produtos delicados. Mas como é que eles conseguem isso, uma sobrevida nesses produtos? Através da radialização. O que essa radialização faz? Ela vai se tornar o produto, digamos assim, estéril. Ele vai ficar em estado de latência, assim como fica a semente. Ele mata as bactérias que deterioram esses produtos, mas, ao mesmo tempo, ele mata tudo que há de bom, as bactérias boas também que se alimentem, as bactérias que vão estragar esse alimento é morta e automaticamente ele vai alterar as vitaminas e os sais minerais desses produtos. Ele praticamente se transforma no produto estéril, mas isso dá uma sobrevida muito grande para esses alimentos. Eu já vim vendendo tomate lá, importado lá no Japão de fora, com validades de quase 2 meses. Certo? E você encontra tomates hoje em diversos tamanhos e cores, desde o branco até o preto, pra vocês terem uma ideia. Não sei se aqui no Brasil já tem essa variedade enorme, mas lá você consegue ter acesso a essa variedade enorme de produtos e com uma validade relativamente grande. É a mesma coisa, hoje é lógico que a indústria vai falar assim, a embalagem conta muito. Sim, mas você não vai pegar uma embalagem, você vai lá na teta da vaca, pegar essa caixinha, encher ela com leite, fechar com a tampinha e pôr na gôndola do supermercado e falar assim, daqui a um ano você pode consumir, que vai estar ideal para o seu consumo. Será? Não é bem assim. Né? Então, existem processos industriais, tem que ser passado por procedimentos químicos e para que esses produtos tenham tamanha validade. Hoje o leite deixou, eu lembro na minha infância, quem ainda compra leite, o leite a gente comprava de saquinho e a data de validade dele era de um dia. Um dia. O que não vendia era recolhido. Entendeu? Hoje em dia, não. Hoje tem embalagens que chegam a ter validades de 1 ano e não ficam em geladeira, fica na prateleira comum. Eu já vi promoção de leite em calçadas de loja no sol. Então, vocês percebam até onde vai estar chegando o produto que nós estamos consumindo diariamente. Então, hoje, estou fazendo um alerta geral. Tá? Não dá para especificarmos exatamente detalhes sobre determinados assuntos, porque requer muito tempo e uma dinâmica diferenciada. Outro ponto importante que eu quero destacar é a poluição a qual nós estamos sujeitos. Essa poluição da qual nós estamos sujeitos. E ela está relacionada ao ar e à água que consumimos, ok? Percebemos que em muitos países hoje a água ela é difundida no mundo de forma não muito uniforme, mas está sofrendo com a poluição, está sofrendo com a degeneração cada vez maior. E através do ar nós contraímos diversas doenças e a água contaminada em determinadas regiões que não tem tratamento, nós sabemos também que ela se transforma num contaminante em vários aspectos, né? Tá? Precisamos tomar cuidado. O descuido geral de muitas cidades ainda, o fato de desembocar esgotos num leito de rio,
que é relativamente fácil, como se pensava, né? Joga no rio, o rio leva embora. Não é bem assim que as coisas deviam ser pensadas. As coisas têm que pensar que a quantidade de água potável disponível no mundo ela é mínima, ela é pouca, mas mesmo assim ainda é suficiente para que todos possam ter acesso a ela. Porém, é necessário cuidar do ciclo, é necessário cuidar de todos os mananciais de onde circula a água, nem que seja um riozinho pequeno. Seria muito ideal preservarmos qualquer leito de rio, por menor que seja. A água, ela tem um valor muito grande na natureza e na nossa vida, e jamais deveríamos contaminar o solo. Grandes regiões agrícolas, inclusive tem alguns rios próximos dessas regiões, muitas vezes você não pode ter acesso àquela água, porque os poluentes, os produtos químicos que estão na terra com a chuva, eles vão contaminando esses lençóis freáticos pouco a pouco, e até mesmo aqueles venenos que são colocados de forma aérea, eles acabam atingindo também essas águas, não só as plantas em geral em volta, mas as águas também. E tem muitos rios que às vezes não é considerado ideal para consumo, devido aos contaminantes que ali vão se acumulando. Aí vocês imaginam, esses lençóis freáticos, eles vão ter em vários locais e, de repente, você abre um poço, que nem no interior ainda, costuma ser, às vezes, alguns locais abrir poço, ou poço artesiano, ou um poço comum cavado, e você pega essa água, e, de repente, essa água tem um grau de contaminação, e sem você perceber, tá bom? Então, percebam que a contaminação, a poluição, ela é muito maior do que a gente possa estar imaginando, tá ok? Então, avançando aqui um pouquinho nos nossos estudos, eu quero trazer para vocês, tá? Um aspecto sobre a alimentação que ela é transformada hoje em dia e que estamos tendo acesso cada vez maior. E essa transformação, o que está fazendo? Quando nós falamos de alimento, eu quero trazer aqui uma curiosidade para vocês. Veja só que interessante. Quando nós falamos de alimento, e alimento no latim quer dizer alere, né? E o que significa esse alimento? Ele significa fazer crescer. É o que está óbvio, né? Você vai se alimentar para quê? Para você poder crescer, para você poder se desenvolver, tá ok? E olha que interessante, quando você estuda sobre esse alimento, você está estudando, você está pondo a sua criança para estudar, para que ela se desenvolva. E o que significa aluno? Em latim, alumnos, significa o quê? Alimentado, uma pessoa alimentada. Olha que interessante. Então, alimentos te faz crescer e o aluno, ele se alimenta com isso. Tá? É um contexto aqui muito interessante, eu achei muito importante colocar isso daqui. Então, o aluno, ele está sendo alimentado na sua origem, né, no significado da sua palavra. Tá? Lucas 8, e o versículo 11, nos diz o seguinte, que a semente é a palavra de Deus. Sim, a semente é a palavra de Deus também. E nós vamos daqui a pouco entrar nesse contexto espiritual. Mas antes, me permita aqui falar um pequeno, digamos assim, testemunho do que eu presenciei lá no Japão, que eu disse que estaria falando um pouco dessa experiência de lá, tá ok? Eu trouxe aqui uma experiência muito interessante que eu vou dizer para vocês. E não é um produto industrializado, gente, tá? É um produto in natura. Havia 3 produtos lá no Japão, que em determinada época lá, que chama a pera japonesa, talvez muitos já conheçam ou já ouviu falar, essa pera japonesa, ela é muito saborosa. Havia 3 versões dessa pera lá no Japão. E quando eu conheci essa pera japonesa, eu conheci uma árvore que dava esse fruto. Tá? Mas as outras 2 versões, eu nunca tive acesso, nunca vi essas outras 2 árvores. Tá? O que são essas 3 versões? Veja só, tem a pera japonesa que ela nasce, está ali o fruto na árvore, ela toma sol, toma ar, normalmente ela vai ter o seu formato original. Mas havia outras 2 versões, tá, dessa pera. Uma era branca, tá? Branca, e a outra, ela chegava a ser o dobro do tamanho e era mais crocante. Ela era úmida e crocante. Delícias, né? Realmente uma maravilha. Mas eu conhecia a árvore da original, mas onde estavam essas outras 2 árvores? Será que foi um desenvolvimento genético que criaram essas árvores? Como foi que surgiu essas outras 2 variedades? E, num determinado momento, Deus colocou a resposta no meu caminho. Conhecemos, então, uma amiga lá, que ela não era nem japonesa, mas ela trabalhava nessa plantação de peras,
E conversando com ela, ela então abriu o jogo para nós e comentou, porque eu expus essa curiosidade para ela, sabendo que ela trabalhava, e então ela trouxe para nós essa curiosidade. E ela me satisfez e tirou todas as minhas dúvidas. Vamos lá, então? Como é que você pode ter 3 frutos de uma mesma árvore? Né? Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Então, vamos lá. Você tem ali a fruta da árvore. Ela vai pegar sol, ela vai pegar o ar e ela vai ter o seu formato original, o seu sabor original. Agora, essa fruta ela começa a despontar dessa árvore. O que eles fazem? Existe uma embalagem especial, ela é envolta nessa embalagem especial, eles escolhem alguns pés, separam na área de plantação alguns pés, o pé original, e ali eles colocam essa embalagem. Não é aquele, nem a gente costuma ver aqui, que às vezes eles colocam aqueles saquinhos à base de jornal para que o inseto não coma o fruto. Não, é uma embalagem especial que não permite a entrada da luz do sol. Olha que interessante. Ela fica fechada no invólucro e ali não entra a luz do sol. E a circulação de ar é mínima. O que acontece com esse fruto? Ele vai crescer, porque ele está recebendo a seiva da planta, a planta está pegando sol, mas o fruto não. O que acontece? Esse fruto ele vai crescer, só que ele não vai ficar com a cor original, ele vai ficar branco, porque não pega a luz do sol. Então, é uma pera branca, ela tem um formato um pouco mais delicado, ela fica um pouquinho menor, mas ela tem um formato, quase o mesmo formato da original, mas só que ela é branca, e uma textura mais macia. E por ser um produto especial, ela é colocada no mercado mais caro, tá? Porque é um produto especial, uma pera branca, uma pera diferente, tá? Ela não tomar sol e atrapalhasse, digamos assim, o contexto químico dessa planta para a nossa saúde. Porém, tem a terceira variedade, tá? O que é essa terceira variedade? Que é, talvez, aqui o fechamento desse contexto aqui que eu estou falando, desse testemunho. De onde que surgiu essa terceira variedade? Do mesmo pé. Mas como? Sérgio, ela é o dobro do tamanho, ela tem uma crocância maravilhosa. Eu cheguei a experimentar esse fruto. Tá? Eu não conhecia a sua origem, como ele era processado. Mas o que leva esse fruto a ter quase o dobro do tamanho? E ele tem uma textura crocante e úmida. Realmente é uma fruta maravilhosa, muito saborosa. Porém, olha que coisa interessante. Esse fruto, essa terceira variedade, se você deixar ele na geladeira, ele pode durar até 3 meses sem estragar. Mesmo fora da geladeira, ele dura mais de 1 mês, quase 2 meses. Às vezes chega esse fruto e ele não estraga, gente. Nossa, mas que milagre é esse? Isso é um milagre da genética hormonal, tá bom? Vocês já devem ter ouvido falar dos hormônios vegetais. O que faz esses hormônios vegetais? Faz esse milagre. Ele faz o fruto crescer e o fruto não estragar. Mas como ele vai crescer no pé e vai acontecer isso aí? É muito simples. Eu não sabia até então, mas aí ela me falou. Esses hormônios, eles são aplicados durante a noite, tá? São árvores separadas, e eles são aplicados com uma seringa no cabinho entre o que liga a fruta à árvore. Ele é aplicado naquele cabinho ali. E a seiva, como ele vai da árvore para o fruto, obviamente tudo que é aplicado naquele cabinho, ele vai para o fruto, tá? E ali ele vai fazer parte. É como se você estivesse dando um remédio para a fruta, tá? É como se você estivesse colocando um remédio dentro dessa fruta. O que ele vai fazer? É um hormônio, ele vai fazer crescer e, ao mesmo tempo, ele tem um poder conservativo. Olha que coisa interessante. E ali ele vai se desenvolver, ele vai crescer, essa árvore é separada. Eu falo assim, nossa, mas ele é muito bom. Eu falo assim, mas quem produz esses frutos não o comem. Eu falo, nossa, mas por que não o comem? Porque ele traz muito prejuízo para a saúde. Inclusive, quem aplica esses hormônios, eles têm que colocar proteção, máscara em toda a cabeça, óculos especiais, aventais, luvas, porque se esse hormônio cai na sua mão, na sua pele, obviamente ele vai ter uma reação. É um hormônio que está ali agindo e ele vai ter uma reação alérgica muito grande na sua pele. Olha só que coisa. Então, ele transforma aquele fruto numa outra variante e, ao mesmo tempo, ele é vendido como algo muito especial.
tá? Muito especial. Ele é muito mais caro que as outras duas versões, que o original, que o branco, e ele é vendido como um produto especial. E é o que nós estamos comendo. E eu não sabia disso. Eu tive a oportunidade de experimentar, mas depois nunca mais comi também, tá? Porque o próprio agricultor não come isso daí. Então, vocês percebam, porque o hormônio dentro dos alimentos, qualquer análise que vocês podem fazer, qualquer trabalho científico que vocês poderão analisar, ele é prejudicial à saúde, tá bom? Basta ver os hormônios que usam hoje para criar frangos, para criar as carnes, e até mesmo nas vacas que dão leite, os hormônios que saem nos leites também, tá bom? Então, é muito prejudicial. Então, fica aí essa curiosidade para vocês saberem hoje em dia o que estão pondo nas nossas mesas. Então, a briga hoje da industrialização é tornar até mesmo os produtos in natura transformados geneticamente para que alcancem não só a produtividade, mas uma validade muito maior para a comercialização desses produtos. E a industrialização cada vez mais massiva, ela é de um interesse comercial muito grande. Por quê? Quanto mais tempo você tem para comercializar esses produtos, menos perda você vai ter. Você não vai trazer, que antigamente você vendia na feira ali aqueles produtos frescos, então o que não vendia era recolhido ou tinha que descartar porque não tinha mais como comercializar. Eles não querem isso mais. Eles querem colher e vender. E querem que esses produtos tenham uma validade muito grande. Então, hoje em dia, o que nos rodeia e que está nos tornando vulneráveis com relação à saúde desses produtos, tá ok? Então, aqui, de um aspecto geral, hoje, essa semente tóxica que eu estou falando para vocês aqui é esse aspecto geral da alimentação que nos está rodeando hoje em dia, que está prejudicando a nossa saúde. Vocês poderão reparar que, ano após ano, não só no Japão, que eu tive a oportunidade de acompanhar, batendo recordes de pessoas com câncer. No Brasil também, hoje, câncer é visto como uma doença normal, até parece que as pessoas dizem hoje em dia, depois dos 40 eu vou pegar câncer. E realmente está pegando. Por que isso está acontecendo? A qualidade de vida que levamos hoje em dia favorece o câncer, o aparecimento de câncer e a alimentação extremamente industrializada e vazia em nutrientes essenciais para a nossa saúde, tá ok? Outro aspecto que eu tive a oportunidade de acompanhar, um país que, quando cheguei lá, era muito raro você encontrar carne para comprar. Você tinha que comprar carnes em gramas. E se você pedisse, por exemplo, 1 quilo de carne, era capaz deles chamarem até a polícia. Por que você vai fazer? O que você vai fazer com tanta carne? Hoje, a maior dieta, o maior consumo no Japão é a carne. Então, quando eles querem transformar, quando eles querem impor alguma coisa, eles conseguem. Eles transformaram um país que tinha uma dieta alimentar muito boa, excelente, para uma dieta totalmente industrializada e carnívora, hoje em dia. O peixe, que antigamente era, no contexto das carnes, era o primeiro na escala deles, hoje está em quarto. Para vocês terem uma ideia, ele vem caindo gradativamente, isso em menos de 30 anos. Tá? Hoje quem comanda lá, quem está comandando é a carne. Hoje a nova geração, ela vive à base de carne mesmo no Japão. Tá ok? Então, percebam que quando há a vontade da indústria, eles vão impor de qualquer forma para abrir um mercado em potencial para eles, e o mercado japonês é muito atrativo, e eles conseguiram isso daí. Tiraram uma alimentação saudável, hoje o fast food comanda no país. Hoje o fast food que eu falo não é apenas ver aqueles que vendem hambúrguer, não. Hoje o fast food é até nos restaurantes e produtos prontos. Os restaurantes são verdadeiros fast foods. Lá é comum você pedir o seu prato e em menos de 1 minuto, muitas vezes, ele está na sua mesa. Está tudo pronto lá atrás. Não tem, muitos desses restaurantes não tem cozinheiro, eles têm preparadores de prato, montadores de pratos, porque as porções já vêm tudo pronto de fábrica, estão separadas, as saladas já vêm todas embaladas, é só você pôr no prato e servir para o cliente. Então, lá, se você espera mais de 1 ou 2 minutos, o cliente reclama, porque é um fast food generalizado. E é isso que a tendência mundial é essa, tá? Se transformar num fast food generalizado, e com isso a nossa saúde acompanha também. Tá ok? Quando nós vemos lá Lucas 4:4, na tentação do deserto, o que Jesus disse para Satanás naquele mesmo momento? Não é? Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem.
A nossa necessidade diária é caminharmos não só a nossa saúde, mas também no contexto de saúde, cuidar, mas também no contexto espiritual. Agora, todo esse processo da qual nós estamos sofrendo, obviamente que Satanás está trabalhando. Nunca se esqueça que eu falei lá no início. Satanás trabalhou e vem conhecendo agora a química do nosso corpo humano. Ele vem trabalhando com relação a isso aí. Nós estamos entrando numa quinta geração industrial, onde os alimentos, mesmo in natura, eles estão sendo industrializados na própria terra. Eles estão sendo transformados na sua semente, na sua origem. Muitos dos alimentos que nós consumimos hoje, mesmo frutas, eles têm uma certa alteração genética já. Eu tive a oportunidade de passar na Itália. Conheci uma plantação de oliva centenária. Eu tive a oportunidade de abraçar uma árvore de oliva de 400 anos. Gente, que coisa maravilhosa. É um calor que ela exala fantástico. Nunca tinha visto isso numa árvore. Ela parece que palpita. Hoje em dia, essas árvores elas estão sendo arrancadas, elas estão sendo cortadas. Elas são plantadas normalmente, eram plantadas em montanhas. Hoje em dia, eles estão aparando essas montanhas, eles estão fazendo como faz numa agricultura normal, deixando o terreno liso, estão plantando variações híbridas, geneticamente transformadas, onde o fruto é maior e a produtividade é maior, e a árvore precisa só de um pouco tempo para começar a produzir. Então, vocês percebam que, em geral, tudo está sendo transformado, tudo está sendo voltado para a alta produtividade. E o que poucos se atentam é para as consequências disso para a nossa saúde. Por isso que hoje as doenças estão aí tomando um volume extremamente alto. E eu atento mais uma vez para o câncer. Vamos tomar muito cuidado, porque o câncer, infelizmente, ele está aí presente, batendo recordes anos após anos e tornando-se uma doença comum. E nós, como cristãos, devemos ter essa consciência de que podemos sim evitar de termos essa doença, tá? De evitarmos de ser contagiado por esse material que estão impondo para nós hoje em dia, tá? Veja bem, quando nós lemos lá a nossa origem, nós nunca devemos nos esquecer o que diz lá em Apocalipse, não é verdade? Uma passagem que eu também gosto muito, que está em Apocalipse 22:2, né? Que diz o seguinte: de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Percebam que lá no primeiro e no último livro, quais vai ser a nossa dieta? A vegetal, tá? Os frutos e as ervas estarão presentes sempre. Nunca foi vontade de Deus que nós tivéssemos uma alimentação carne. Isso para nos preservarmos de muitas consequências da saúde, como nós estamos vendo hoje. Estamos vendo muitos entes queridos e, às vezes, até mesmo nós corremos o risco, não só de cuidarmos da nossa alimentação, porque muitas vezes falam assim, mas os vegetarianos também estão ficando doentes. É lógico, hoje a produção de alimentos passa tudo por uma industrialização, mesmo os que são plantados em terra hoje em dia. Então, nós não estamos livres também dessa contaminação, mas podemos amenizar o máximo possível os riscos, tá? Tomando muitos cuidados com relação à saúde, tá ok? Uma passagem também que eu gostaria de falar aqui com vocês, quando Jesus foi crucificado, João 19:30, naquele momento Jesus disse, está consumado. Esse consumado, ele é muito marcante para nós cristãos. Estava consumado ali a vitória de Jesus sobre Satanás. Porém, havia ainda um período a ser percorrido. O pecado nesse mundo, ele tem que atingir um ápice para mostrar para todo o universo a maldade que ele provoca, não só a moral, não só a maldade espiritual, mas assim a maldade física, a maldade de doenças que está chegando para nós nesse contexto. O que foi lá no início, o que foi, o que estamos vivendo e o que está por vir. Então, está consumado, está fechado. Jesus venceu, mas nós temos ainda algumas batalhas a ser vencidas aqui nesse mundo. Eu sempre costumo dizer que o nosso tempo de vida ele é muito curto. A nossa existência ela é média de 80 anos de idade, digamos assim, no mundo todo, ela é muito pouca, gente. 80 anos de idade, no contexto bíblico, quando nós víamos lá nos nossos primeiros antepassados, eram crianças. Estavam se preparando ainda para começar a ter responsabilidades. Então, percebam que hoje o ser humano ele é muito precoce.
Isso é consequência do pecado. Hoje nós não vivemos num ambiente que era para nós, num ambiente natural. Nós não vivemos com ar puro, nós não vivemos com água de qualidade, nós não vivemos com alimentos mais de qualidade. Nós estamos impermeados de contaminantes na nossa volta. Eu tive a oportunidade, eu sempre orei a Deus pedindo que Ele um dia mostrasse para mim e para minha esposa também como seria uma vida de alta qualidade, com ar puro e água. E quando eu passei pela Itália, eu tive essa oportunidade de conhecer esse local. Fica nas montanhas de Corigliano. E nesse local, o nosso cunhado nos levou lá. Eu tive a oportunidade de conhecer uma fonte de água extremamente de qualidade, com um pH quase a 0,10. E conhecer a vila, onde quase não tem carro nenhum. As pessoas têm uma vida natural, um ambiente de floresta. Ali, quando você chega ali, parece uma orquestra de passarinho, algo que às vezes chega a ser ensurdecedor, a quantidade de passarinhos que tem naquele local. Você é recebido com música natural, é uma coisa impressionante, você fica impressionado. Eu tive essa oportunidade, Deus me levou até lá. Conheci essa fonte. Gente, vocês imaginem, eu peguei uma garrafa PET, coloquei ali para enchê-la de água. Vocês já tiraram a água do freezer? Quando vocês tiram a garrafa PET do freezer e colocam em cima da mesa, ela fica branca. Então, quando eu terminei de encher essa garrafa PET com essa água, a garrafa ficou branca, gelada. E a água, olha que coisa interessante, ela borbulhava dentro da garrafa PET. É algo maravilhoso, eu nunca tinha visto isso. Então, Deus deu essa oportunidade de saber que existe, sim, pontos no planeta que você pode ter acesso a uma água de altíssima qualidade, a um ambiente de ar puro. E lá nessa vila, pasmem, não tem hospital, não tem nada. É raro alguém ficar doente. E quem morre antes dos 100 anos de idade nessa vila, morreu jovem, morreu ainda na flor da idade, eles dizem isso. Encontrei um senhor com 98 anos de idade, com uma enxadinha nas costas, levando o netinho para cuidar da sua horta. Gente, que coisa maravilhosa. Vocês não têm noção do que é isso daí. E são coisas que Deus, lá no Jardim do Éden, reservou para nós. Qualidade plena de vida. Tá? Mas isso, superando as dificuldades desse mundo, abraçando a palavra de Deus e acompanhando os acontecimentos finais, tomando cuidado com a saúde, podemos sim nos preparar fortemente para a segunda vinda de Cristo, que está às portas. E depois de 2020, o mundo nunca mais será o mesmo. Cabe a nós cristãos, daqui para frente, nos vigiarmos cada vez mais. Haverá sim agora um certo peneiramento, haverá sim agora uma definição daqueles que irão percorrer o caminho largo ou daqueles que irão percorrer o caminho estreito de Jesus. Por que caminho estreito? Porque as leis vão contra os princípios cristãos. Vocês estão vendo aí as leis sendo feitas, as leis sendo moldadas, os grupos cada vez mais fortes e poderosos contra os princípios da Bíblia estão aí se levantando. E esses princípios, obviamente, passam... peço desculpa, esses carros, geração aqui, né? Enfim, esses princípios estão destruindo inclusive o nosso relacionamento mental com Deus. Porque se nós não temos uma boa alimentação, se nós não temos uma boa dieta, nós não temos um bom comportamento, um bom relacionamento com Deus, nós afetamos o nosso relacionamento e nos enfraquecemos, tá? Dia após dia, nesse relacionamento com Deus. E olha que interessante, há mais ou menos 2.700 anos atrás, Oséias escreveu algo muito interessante que cabe para os nossos dias. Então, o alerta não vem de hoje. Quando Jesus falou estava consumado, desde lá do princípio, Jesus e Deus sabiam o que ia acontecer. Eles são deuses, eles sabem. Jesus sabia que até aquele momento, aqueles que sofreram, mas sofreram dentro da palavra, estão salvos. E os que irão sofrer também se salvarão. E nós estamos sofrendo nesse mundo de pecado. Oséias capítulo 4, e o versículo de 1 a 3. Olha que interessante. Vamos ler aqui, vamos abrir Oséias, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Deixa eu abrir aqui, um momentinho só, está aqui. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra.
Percebam que hoje a sociedade está conseguindo afastar as pessoas da palavra de Deus, pouco a pouco. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, o furtar, o adulterará, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar serão, o quê? Tirados. Olha só que texto fortíssimo e cabe perfeitamente para esse momento que nós estamos vivendo. Eu quero aqui apenas aproveitar esse momento e deixar aqui justamente esse alerta. 2020 é um ano muito especial para nós cristãos. Aqui é um pequeno apanhado, é apenas um alerta na questão de saúde. Isso aí, poderemos fazer programações de saúde, discutir tópico a tópico, como cuidar da nossa saúde, de uma forma geral, de uma forma melhor, mas isso são tópicos e requer tempo, tá? Mas com o tempo a gente pode fazer, sim, isso daí. O que eu quero deixar hoje é essa mensagem de alerta, que é muito importante. Vocês lembram Pedro? Pedro, quando teve aquele sonho do lençol, cheio de animais impuros também, como ele se incomodou com isso? Isso aí está desde o início até o final da Bíblia. A questão da alimentação. Como incomoda, principalmente quem seguia um regime alimentar correto. E Pedro se incomodou com aquilo ali. Ficou até perturbado. Eu não como alimentos impuros. E nós sabemos que o contexto não era exatamente isso, mas percebam como incomoda, né, a alimentação no contexto bíblico. Realmente ela é muito importante, tá bom? Então, que possamos aqui um alerta apenas hoje para levantarmos a bandeira da saúde no nosso dia a dia. Eu venho acompanhando pessoas também que ficam doentes ou estão doentes, acho que muitos de vocês também hoje têm familiares que estão ficando doentes. Nós percebemos que o aumento de pessoas enfermas vem aumentando dia após dia no nosso meio. Então, vamos levantar essa anteninha de alerta, vamos cuidar da nossa alimentação, vamos nos vigiar mais. Não dá para termos 100% certeza daquilo que mais que estamos nos alimentando, pois tudo está sendo transformado lá na sua origem. Mas podemos, sim, tomar cuidados e fazer com que cada vez mais a gente possa preservar a nossa saúde, preservando a nossa saúde, preservando a qualidade do nosso sangue, nós poderemos ter uma comunhão melhor com Deus. Preservem bem a sua mente, preservem bem o seu relacionamento com Deus. Vamos precisar muito disso daí. Eu, você, vai ser a nossa força para superarmos tantas dificuldades que estamos vendo à nossa volta aqui. Eu digo isso porque aqueles que se descuidam da saúde acabam sofrendo depois de um leito de hospital, acabam sofrendo com medicamentos muito... uma coisa que não desejo nada a ninguém, tá? E a falta de conhecimento, realmente, como nos diz a Bíblia, nos leva a sofrermos, tá? Que possamos ser muito alertas com relação a isso. Eu sempre costumo trazer aqui também uma coisa que Moisés, quando eu li esse texto lá em Moisés, no livro Êxodo, capítulo 33, o versículo 11, que me marcou muito também, e é uma coisa que eu quero deixar com vocês aqui, que vocês reflitam muito nesse texto aqui. Por quê? Porque nós podemos chegar nesse ponto, mas depende muito de mim e de você, do nosso relacionamento com Deus, do nosso cuidado de comunhão com Deus. O que diz Êxodo 33, 11? Que falava o Senhor o quê? A Moisés, face a face, como se fala o quê? A um amigo. E eu e você, se cuidando do nosso relacionamento, cuidando da nossa saúde e da nossa comunhão com Deus. A nossa saúde é para não sofrermos fisicamente nessa terra, mas sim para manter os nossos canais mentais, para manter a nossa química apurada, para podermos recebermos as mensagens de Deus. Então, está aqui, Moisés falava com Deus face a face, como se fala um amigo, e eu e você, alcançando a salvação, podemos sim ver Jesus e falar com ele face a face, como se fala um amigo. Depende de mim, depende de você, esse andar. Eu agradeço por essa oportunidade, por esse momento especial de trazer aqui apenas um alerta, apenas uma pincelada do que nos permeia, do que está à nossa volta. Assuntos mais específicos com relação à saúde, há muitas coisas que poderíamos falar, né? Usos de tratamentos naturais e
muitos produtos naturais no nosso dia a dia para a preservação da nossa saúde, mas isso fica num contexto de palestras de saúde que a gente pode estar mais para frente aí levando para vocês. Eu agradeço essa oportunidade, é um alerta apenas. 2020 acendeu aí para nós, cristãos, nos prepararmos e ter a certeza que o mundo está aí criando já e se preparando para o ato final. Jesus quer que eu e você esteja preparado. Não se iludam com as coisas que o mundo nos oferece, com as tentações que o mundo está nos oferecendo, mas vamos sim nos empenhar, vamos sim nos agarrar à palavra de Deus. Vocês perceberam hoje que o que era antes é hoje e vai ser sempre. Deus nos fez para termos saúde e termos uma alimentação crua, uma alimentação viva, mas natural, uma alimentação vegetal, não a alimentação que nós estamos tendo hoje, uma alimentação química, praticamente, uma alimentação à base de, muitas vezes, carne, e, infelizmente, produtos transformados, onde as riquezas minerais, vitamínicas são retiradas desses produtos, está sendo posto à nossa mesa, e com isso debilitando. Isso é um processo satânico que o inimigo está pondo em prática para nos destruirmos, tá? Tomem cuidado os pais, deixo aqui também um alerta para os pais, os seus filhos, cuidem bem dos seus filhos, nunca se esqueçam que você tem ali essa sementinha que é o seu filho, e ele está sendo colocado num meio. Esse meio diz muito. Lembram da parábola do semeador? Quais as sementes que germinaram e que tiveram grande vigor, que cresceram vigorosas? As que caíram no meio ideal. Coloquem seus filhos no meio ideal. Princípios bíblicos devem ser ensinados. Tomar cuidado na escola onde ele está estudando os princípios que estão ensinando. Hoje os governos e os sistemas educacionais querem tirar o seu filho desde a tenra idade para poder ali, nesses primeiros anos de vida, impor a eles aquilo que eles querem. Tá? Porque nos primeiros anos de vida está ali a formação da criança, a formação moral. Isso compete aos pais fazerem isso daí. Não deixe que seus filhos sejam colocados nessa armadilha. Lembrem sempre dessa semente. Ela irá ter saúde desde que ela esteja no meio ideal, desde que ela esteja ali num contexto saudável. Porque se ela estiver num contexto contaminado, ela vai ser um produto contaminado também, vai ser uma árvore tóxica, uma semente tóxica mais para frente. Em vez de gerar sementes saudáveis, vai gerar frutos e desses frutos sementes tóxicas mais para frente. Vamos cuidar dessa geração que é muito importante. Não sei se eu e você vamos chegar a ver Jesus, mas cabe a nós a nossa salvação. Quando morremos, selamos o nosso passar aqui nessa terra e se estamos ou não salvos. Mas uma coisa eu digo para vocês, o cenário está se formando. Se atentem à política, se atentem à economia, a um geopolítico hoje, o que está acontecendo, isso é fundamental para sabermos os andamentos das coisas. Vamos trabalhar um pouco mais na saúde, é fundamental também para a nossa comunhão com Deus. Vamos nos vigiar e vamos nos apoiar uns aos outros. É importantíssimo agora os cristãos se unirem e se fortalecerem nesse quadro geopolítico que está se criando. O caminho largo e o caminho estreito. Está ficando bem definido cada vez mais diante dos nossos olhos, o mal e o bem. Que Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado por essa oportunidade. Senhor Pai, agradecemos esse momento, obrigado por essas palavras que servem para mim e para todos os nossos irmãos que estamos aqui estudando a sua palavra. Senhor, como diz a letra dessa música, nasce em mim, nasce em nós, Senhor, o seu querer, a sua vontade, que possamos nos transformar, Senhor, ter consciência do que está à nossa volta, do meio tóxico que vivemos, mas sabemos que isso é profético. Nos capacite, nos fortaleça diante de todas as armadilhas que o inimigo está pondo em nossos caminhos, Senhor. Nos leve e nos conduza na sua palavra, nos seus ensinamentos, e que possamos, Senhor, sobreviver a tantas tentações, a tantas armadilhas que o inimigo vem pondo diariamente para nós. Que possamos olhar, Senhor, com carinho, atenção e vigiar os nossos filhos, que eles possam crescer também fortalecidos na tua palavra. Nos leve e nos conduza, sabemos que a tua vinda está próxima, Senhor, e que a salvação depende única e exclusivamente de decisões diárias que possamos tomar, e que dessas decisões passam também o cuidado com a saúde e o cuidado com o relacionamento que temos contigo, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.
Ó, uns recadinhos. Amanhã a gente continua com a série Ministério de Jesus, Parábolas e Milagres, com o pastor Fernando Dias, da CPB. E hoje, para os pais, 2h da tarde, vai ter o Zoomzinho dos Aventureiros. E depois, 3h30, o chá tão esperado das mulheres. E para participar do sorteio do chá, só quem entrar até as 4h da tarde vai estar concorrendo e se for sorteado, fica até o final, senão perdeu o brinde. Aí não tem graça. Aí, agora a gente vai ter a saidinha da igreja. Quem quiser falar, conversar alguma coisa. O áudio está aberto. Um feliz sábado para todos vocês, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Espero que tenha sido Amém. útil. Feliz sábado aí, pessoal. Feliz sábado. Obrigado pela mensagem, Sérgio. A Amém. pregação vai estar no YouTube da igreja. Show de bola, hein, Andrezinho? Valeu. Tchau. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Feliz sábado a todos. Obrigada, Sérgio. Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe vocês também. Amém. Amém. Vem cá, dá tchau. Venha. Dá tchau ali, Carol. Venha. Dá tchau. Tchau. Dá tchau ali. Especial. Dá tchau. 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 Tchau, dona Isabel. Olha. Olha. Por quê? Tato. Tchau, mamãe. Fala tchau, irmã Isabel. Tchau, beijo. Para. Dá um tchau pra ele. Fala tchau, menina. Fala tchau. Tchau. Tchau,